Louvamos nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais estamos juntos e agradecemos a Deus por este dia de vida, por estes momentos que Ele nos concede para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e que também comentam. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Jéssica Nequetela, de Lubango, Angola. E também um alô especial para Melry Rodrigues, em Manaus, parabenizando os filhos Williams Mar, que está aniversariando hoje, e Wesley, que vai aniversariar sábado. Parabéns. Miranei Sacramento, é de Salvador, Bahia. Adão Santos, é de Angico, Tocantins. Gilson e Rosângela são de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Maria de Fátima Souza pede oração pelo filho Pedro Júlio de Souza Silva, problemas de envolvimento com drogas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai, que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença, nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós, pelas bênçãos que nos tens concedido, por este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Queremos pedir uma bênção especial para Williams Mar, que está aniversariando hoje, e Wesley, que vai aniversariar dia 10, são filhos da Melry Rodrigues. Também um alô especial e uma bênção especial para Pedro Júlio de Souza Silva, que possa ser liberto das drogas. A sua mãe Maria de Fátima pede que oremos por ele. Ainda o Adão Santos pede por ele, pela esposa. Também nós temos o pedido da Ana Lourenço de Oliveira, pedindo pelo esposo Miguel. São lá de Serra, no Espírito Santo, que vai passar por cirurgia de vesícula. Que tu estejas acompanhando e protegendo a cada um. Todos os demais que nos escrevem pedindo orações, que tu abençoes conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por podermos nos encontrar mais uma vez. É motivo de muita alegria podermos estudar junto a Bíblia. Com certeza o Espírito Santo está trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Nós agradecemos a vocês que comentam e também vocês que nos perguntam a respeito de alguns ensinamentos bíblicos. Por exemplo, aqui a Jéssica Nequetela, lá de Lubango, Angola, ela está perguntando se ela for na casa de alguém que cria porcos, se fica mal negar comida. De forma alguma, não tem problema nenhum, pode agir como se fosse uma pessoa que tem os mesmos princípios nossos, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E assim como os judeus, eles achavam que quando eles se misturavam com os gentios, eles ficavam contaminados. Nós não temos este problema. Sabemos que o que contamina é o que sai do coração, os maus pensamentos, enfim, os adultérios, inveja, cobiça. Isso é que procede do coração e que contamina. Além, claro, se comermos comidas que não são permitidas pela palavra de Deus. Mas agradecemos a você, Jéssica Nequetela, pela pergunta e continue participando sempre. Nós ontem falamos aqui a respeito daquele surdo e gago que foi curado, e Jesus, quando curou, Jesus suspirou assim, por causa da incredulidade. A incredulidade do povo. Eles viam os milagres, mas não criam em Jesus, tinham um coração endurecido. E às vezes nós também vemos e recebemos bênçãos e ainda continuamos duvidando do poder de Deus. E é por isso que Jesus suspirou, por causa da incredulidade daquele povo. Agora, como nós dissemos ontem, Deus ele respeita as nossas escolhas, respeita as nossas decisões, porque nós temos o livre-arbítrio. É claro que ele gostaria que nós crêssemos no poder dele e divulgássemos, falássemos do que ele tem feito, mas somos livres. Deus, ele opera, ele trabalha. Agora, nós deveremos ter consciência, principalmente nós cristãos, de que nós deveremos não ficar pedindo milagres, mas crer em tudo que Deus já fez por nós e que Ele é poderoso para fazer ainda muito mais. E que possamos
testemunhar daquilo que Deus tem feito por nós. Jesus, aqui em Marcos capítulo 8, versos de 11 a 13, ele disse: alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para colocá-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Vejam que Jesus, ele estava sempre de um lado para o outro nesse lago, e sempre tinha pessoas com problemas e necessidades, e ele ministrava a todos. Agora, com relação aqui aos fariseus, eles pediram um sinal para colocar Jesus à prova. E quantos sinais eles já haviam visto? Cegos enxergando, coxos andando, mortos ressuscitando, e eles ainda queriam mais sinal. Mas Jesus falou: não vou dar sinal nenhum para eles. Por quê? Porque não vai adiantar, continuarão sendo incrédulos, não acreditarão em mim. E então, irmãos, Deus, ele conhece o coração de cada um, ele sabe exatamente o que vai no nosso coração, no nosso pensamento. Ele sabe quando nós estamos adorando em espírito e em verdade, agradecendo por tudo que ele fez. E ele sabe também quando nós estamos adorando só da boca para fora. Como foi o caso aqui que nós citamos no estudo, lá em Isaías, ele falando: este povo me honra com os lábios, o coração está longe de mim. E então, quando nós lemos essa passagem aqui de Marcos capítulo 8, versos 11 a 13, nós nos lembramos lá do final do capítulo 3, que nós já estudamos, quando Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. É o quê? É a pessoa ver, mas continua com o coração endurecido, continua não crendo e continua pedindo sinal, e Deus realizando milagres, e a pessoa continua com o coração duro, resistente à voz do Espírito Santo, e então ele acaba cometendo este pecado contra o Espírito Santo. Agora, quando lemos também aqui em Marcos capítulo 8, a partir do verso 14, nos diz a Bíblia: os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando reparti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. E quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus que lhe pediram que o tocasse. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. E então Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem, mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Li até o verso 26 de Marcos capítulo 8. Mas aqui, quando Jesus entrou no barco com os discípulos, eles estavam com fome e só tinham um pão. E agora, vejam que eles se esqueceram dos milagres que Jesus tinha realizado. Os próprios discípulos se esqueceram da multiplicação dos pães, dos peixes. E Jesus pergunta: vocês se esquecem? Vocês não lembram? Vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem? Então Jesus, irmãos, ele pode fazer um milagre a qualquer hora, a qualquer momento. Ainda mais ele que estava ali com os seus discípulos, e Jesus estava ensinando a eles como eles deveriam proceder depois que Jesus voltasse para o céu. E então Jesus aproveitou aqui para alertar os discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes, que está aqui, Marcos 8, capítulo 15. O que seria esse fermento dos fariseus
e também de Herodes. Seria os ensinos dele, falsos ensinamentos. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos de certos pregadores, mesmo na igreja ou na internet. São tantos pregadores que tem, e nós temos que ir à Bíblia para ver se realmente é assim como eles estão falando. Por quê? Porque assim como um fermento, quando coloca numa massa para fazer o pão, ele leveda toda aquela massa, a massa cresce. Assim também é o ensinamento falso. Ele contamina as pessoas. E Jesus então advertiu, alertou os discípulos para que não se contaminasse com o fermento dos fariseus, que era o quê? A incredulidade deles, a hipocrisia deles. E isso eles transmitiam para o povo, os fariseus. Então, irmãos, os discípulos, eles entenderam mal. E então eles pensaram que Jesus estivesse falando sobre comprar o pão físico, pão para comer. Mas, como geralmente acontecia, quando os discípulos não entendiam alguma coisa, Jesus então deu as instruções. E Jesus ele fez ali uma série de perguntas e expressando ali o desejo de que eles pudessem entender. Jesus estava desapontados por eles não terem compreendido a missão de Jesus aqui na terra. Então, as palavras de Jesus lembram o que ele disse em Marcos capítulo 4, que nós também já estudamos, sobre pessoas de fora que não entendem. As palavras de Jesus eram fortes e tinham como objetivo despertar os discípulos da letargia espiritual que eles viviam. Por quê? Porque os discípulos estavam esperando que Jesus fosse estabelecer um reino terrestre. Esse era o pensamento dos discípulos. Eles viam Jesus fazendo milagres, curas, multiplicação de pães, peixes, mas eles esperavam que Jesus os libertasse do jugo romano. E então eles estavam dormindo espiritualmente, assim como hoje também. A maioria dos cristãos está dormindo espiritualmente. As coisas estão acontecendo e os sinais estão aparecendo a cada instante, mostrando que nós estamos nos últimos dias da história deste mundo, mas nós continuamos vivendo como se nada estivesse acontecendo. Então nós temos que estar atentos à palavra de Deus, aquilo que Jesus disse, aquilo que as profecias nos mostram, para que nós possamos estar alertas, despertos e não sejamos pegos de surpresa. Então Jesus, ele perguntou aos discípulos, quantos cestos de pães sobraram da primeira multiplicação, da segunda multiplicação? E eles responderam. Essas perguntas que Jesus fez, ele tinha o desejo de ilustrar que os discípulos já deveriam ter entendido que a limitação de recursos não era barreira para Jesus. Nada impede Jesus de fazer milagres. Então, se tem pouco, ele pode transformar em muito. E então a última pergunta que Jesus fez, ele disse: vocês ainda não compreenderam? Agora nós precisamos estar pensando, irmãos, em tudo isso que nós estudamos, se está nos ajudando espiritualmente, se estamos tendo uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, se estamos procurando caminhar com Jesus cada dia, ouvir a voz dele e fazer a vontade dele. Porque de nada adianta nós estarmos estudando todos os dias a palavra de Deus e não haver uma mudança em nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos entender, porque os discípulos naquele momento não estavam entendendo ainda a missão de Jesus, mas nós já temos tudo escrito na palavra de Deus e que nós possamos entender, crer, aceitar e ter uma vida transformada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas lembramos a todos que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.